Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio Eu sou Eric Trovão. e o nosso tema hoje é novas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre rastreio do diabetes tipo 1. Eric, recentemente a Sociedade Brasileira de Diabetes publicou um novo capítulo da sua diretriz, que é um capítulo inédito aqui no Brasil, falando sobre rastreamento do diabetes mellitus tipo 1. Em 2024, a American Diabetes Association já havia publicado uma diretriz bastante semelhante e agora nós temos a versão brasileira. Só deixando claro para o pessoal que está nos acompanhando que atualmente a gente entende que para ser chamado de diabetes tipo 1, o paciente não precisa apresentar já critérios de hiperglicemia naqueles pontos de corte para diabetes. Um Isso. paciente que tenha dois autoanticorpos para diabetes mellitus tipo 1 positivos já é considerado como tendo diabetes mellitus tipo 1 em um estágio que a gente vai comentar melhor daqui a pouco. Qual é a ideia, então, ao longo desse podcast? A gente comentar como fica hoje a classificação do diabetes tipo 1 de acordo com essa diretriz, quais pessoas devem ser rastreadas para diabetes tipo 1, como fazer esse rastreio e também como acompanhar aqueles pacientes que apresentam autoanticorpos positivos. Vamos Bora lá. começar então falando de estágios, né? Atualmente, por essa diretriz da SBD, quais são os estágios do diabetes mellitus tipo 1? Então, Ícaro, a gente tem 4 estágios, certo? Começando por aquele estágio em que a única alteração que o paciente tem são os autoanticorpos positivos, que como você falou, a partir de 2 autoanticorpos, eu já dou o diagnóstico de diabetes tipo 1, mas é um diabetes tipo 1 pré-clínico, que se encaixaria exatamente no estágio 1. Então, nesse estágio 1, não há qualquer alteração glicêmica. A única alteração é a positividade de pelo menos 2 anticorpos. Então, temos o estágio 1. O estágio 2 é quando a gente já tem uma disglicemia, ou seja, já tem uma alteração da glicemia, seja ela glicemia de jejum, seja a hemoglobina glicada, seja até o TOTG, mas sem preencher ainda critérios para diabetes, tá? Esse seria o estágio 2. Então, tem os dois, pelo menos 2 autoanticorpos positivos, mais uma alteração glicêmica que não preenche critério para diabetes. Certo. O estágio 3 é quando a gente já tem, além dos 2 autoanticorpos positivos, uma alteração glicêmica que preenche critério para diabetes. Então, a gente vai ter aí uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou uma glicada maior ou igual a 6,5, ou um TOTG 2 horas após, né, a sobrecarga de glicose acima, maior ou igual a 200, ou um paciente que tem uma glicemia ao acaso acima de 200, com sintomas, né, poliúria, polidipsia, perda de peso, né, lembrando que esse último critério que eu falei de uma glicemia ao acaso não precisa repetir, já os outros, glicada, glicemia de jejum, precisa repetir. Então, se mantém os mesmos critérios que a gente já conhece para diabetes. Sim. Se preenche esse critério e tem 2 ou mais anticorpos, é diabetes tipo 1, estágio 3. Lembrando que esse estágio pode ser assintomático ou sintomático, né? Certo. O paciente pode não, inclusive ele divide em 3A e 3B. 3A sem sintomas e 3B com sintomas. Perfeito. E o 4 é aquele paciente que tem diabetes tipo 1 já de longa data, né? Muitas vezes até já com a presença de complicações. Seria o estágio 4, o último estágio. Perfeito, Eric. É importante observar que aquele paciente que tem apenas um autoanticorpo positivo para diabetes tipo 1, ele não é considerado ainda como tendo diabetes mellitus tipo 1. A gente vai Isso. ver que ele entra nos fluxogramas em relação a monitoramento, existem critérios para acompanhamento desse paciente, mas a gente não considera que ele tem diagnóstico de diabetes tipo 1. O documento mais antigo, de 2024, da ADA, classificava esse paciente como em risco de Uhum. diabetes tipo 1, certo? Então, Isso. aqui ficam bem definidos as 4 classificações propostas pela SBD. Inclusive, Ícaro, o diabetes tipo 1 pré-clínico, assim, tem até uma lógica de você chamar de DM1, porque se você for olhar aí os estudos que acompanham esses pacientes, quase 100% deles vão evoluir para desglicemia em algum momento, né? Pois é, Então, eu estava vendo isso, Eric. Existe
um estudo que reuniu várias coortes, né? E que analisou que aqueles pacientes com 2 autoanticorpos, eles têm um risco vitalício nesse trabalho, um risco vitalício de evoluir para diabetes tipo 1 de 100%. Isso. Então, assim, você tem que considerar que esse paciente já tem doença e ficar de olho nele, porque em algum momento aí ele vai desenvolver a doença. Excelente. Mais cedo ou mais tarde. Bem, agora pensando nessa classificação que você trouxe pra gente, né? Estágio 1, 2, 3 e 4, particularmente o estágio 2, ele tem muito mais particularidades, né? Ele não é hoje simplesmente um paciente que tem os critérios clássicos de pré-diabetes. O documento anterior da ADA já trazia outras formas de definir o estágio 2, como, por exemplo, utilizando sensores de monitoramento contínuo de glicose, e agora a SBD aderiu a essa proposta da ADA e trouxe para a gente novos critérios para definir o que seria o estágio 2 do diabetes tipo 1, inclusive subdividindo esse estágio 2 também em estágio 2A e estágio 2B. Como é Isso. que ficou isso, Eric? Então, se você pegar ali, você vai depender do exame, né? Então, vamos por partes, por exame. O paciente fez glicemia de jejum, certo? Essa glicemia de jejum não preencheu o critério para diabetes, mas está ali entre 100 e 126. Então, esse paciente teria aí a desglicemia, lembrando que você precisa repetir ou o mesmo exame ou um outro exame, certo? Como, por exemplo, a glicada. A glicada também se vem ali entre 5,7 e 6,5. Seria um critério para desglicemia também. Não preencheu para diabetes, mas preenche para essa desglicemia. Veja que aqui está parecido com o que a gente chama de pré-diabetes. Até aqui está fácil. Até aqui está fácil. TOTG é a mesma coisa. Com 2 horas, você teria entre 140 ali e 200, você teria o paciente também com desglicemia. Só que pro TOTG, ele coloca também os outros horários. Eu confesso que eu achei um pouco estranho essa parte, que se você tiver uma glicemia no 30, com 60 ou com 90 minutos acima de 200, é desglicemia. Veja, não é diabetes, é desglicemia. Aqueles critérios utilizados com 1 hora, ele não citam, o que é estranho, porque a própria ADA abraça esses critérios, mas nesse de diabetes tipo 1, eles não citaram. Colocaram que se 30, 60, 90 minutos a glicemia pós-sobrecarga for acima de 200, é desglicemia, estágio 2, certo? Não preenche critério para diabetes. Ou a 2 horas entre 140 e 200. Então aqui a gente já vê uma coisinha um pouquinho diferente. Ainda sobre a glicada, né, ele coloca também, que eu acho que aí é parecido com o documento da ADA, se você aumenta em 10% essa glicada no período de 3 a 12 meses, aí eu ver o espaço de tempo, né? Aquela coisa que não tem muita certeza. Quando tem um negócio assim muito espaçado, é que não tem tanta certeza assim da validade do critério. Mas enfim, aumentou em 10% a glicada nesse período, preencheria também o critério. Então, por exemplo, solicitei uma glicada inicialmente no acompanhamento porque tinha anticorpos positivos e veio 5%. E aí, nas reavaliações, 6 meses depois, esse paciente com a glicada de 5,5%. Aumentou 10%, ele passa a ser considerado estágio 2, mesmo sendo uma glicada que ainda é normal. Isso, exatamente. Porque ela está em progressão. E como a gente acabou de falar antes, né? Esse paciente, ele tá progredindo, né? Em algum momento ele vai progredir. Então, meio que a gente. E eu acho que o último critério é o mais controverso, né? Que é o monitoramento contínuo, né? Da glicemia, né? Com algum dispositivo que faça esse monitoramento contínuo. Então, ele considera a desglicemia se o tempo de hiperglicemia, o tempo acima de 140, né? Ele for superior do que a 10%. Tá? Então, passou mais de 10% do tempo com a glicemia acima de 140, lá com a monitorização contínua da glicose. Preenche critério para desglicemia, não para diabetes. Perfeito. E aí seria estágio 2. Mas lembrando que se esse for o critério, você não tem que confirmar. Sim. A confirmação não pode ser com esse mesmo exame, né? Com essa mesma avaliação. Você tem que fazer um outro exame, glicemia, glicada, TOTG, alguma outra coisa. Já os demais critérios pode ser confirmado com o mesmo exame. E aqui segue também aquela mesma lógica que a gente usa para diagnóstico de diabetes. Na recomendação, depois ele traz uma observação que se o paciente tem 2 exames diferentes na mesma amostra em níveis de estágio 2, eu já posso definir que esse paciente tem diabetes tipo 1 estágio 2,
mesmo que esse teste não seja repetido em um segundo momento. Isso. Só tem 2 diferentes, está fechado o diagnóstico de disglicemia, estágio 2. Bem, então esse é um paciente que tem diabetes mellitus tipo 1, estágio 2. Ele apresenta pelo menos 2 autoanticorpos positivos e ele tem aí também critérios para disglicemia. Já é um Isso. paciente que tem um risco maior de progressão para diabetes tipo 1, com critérios de diabetes mesmo, né, clinicamente Sim. manifesto, sintomático, digamos assim. Exato. Certo. A grande novidade dessa diretriz é trazer agora uma recomendação brasileira sobre uma indicação formal de rastreamento, certo? Certo. Muito bem, de acordo com esse documento, então, quais pacientes devem ser rastreados para diabetes mellitus tipo 1 e qual é a justificativa para esse rastreamento? Então, Ícaro, a orientação é que todos os parentes de primeiro grau de pessoas com diabetes tipo 1 sejam rastreados, certo? E isso, se você fizer esse rastreio, identificar já a autoimunidade, classificar seja estágio 1, seja estágio 2, é importante porque você vai ter a oportunidade de, primeiro, esclarecer esse paciente quanto à presença de sinais e sintomas e prevenir cetoacidose. Existe trabalho mostrando que você consegue prevenir a cetoacidose, que a gente sabe que é uma complicação grave, né? E que às vezes o paciente abre o quadro porque não fazia a menor ideia que estava em risco de ter diabetes tipo 1. E ele sabendo, vai ser mais fácil você fazer essa prevenção. Até porque é um paciente que, a partir do momento que eu sei que está em risco, eu vou monitorar de forma mais frequente. Então, eu vou colocá-lo aí no protocolo de monitorização, que a gente vai falar daqui a pouco como seria esse segmento. Vai permitir uma educação em diabetes já precocemente, desde o início, já vai conversando. Quando ele abrir o quadro, ele já vai estar... Até porque geralmente é um parente de primeiro grau, um pai, uma mãe, por exemplo. Tá vendo ali a situação do parente, né? E eles Um colocam irmão. até uma observação interessante, Eric, assim. Mas isso pode trazer, se eu faço o rastreamento e o anticorpo vem positivo, isso pode trazer para aquele paciente um estresse psicológico, né? Ele vai ficar sentindo ali uma espada Neurótico, sobre né? a Sim. cabeça, né? Vou desenvolver diabetes tipo 1. Mas além de haver esse cuidado de evitar uma apresentação com cetoacidose, a maioria dos casos vai ter anticorpos negativos. Então, na verdade, Vai você dar uma vai conseguir tranquilidade. tranquilizar aquela família, se é o caso de uma criança ou aquele paciente. Agora veja, Eric, você falou sobre parentes de primeiro grau, né? Mas em 90% dos casos, os pacientes que têm diabetes tipo 1 não têm Isso. história familiar. Então, será que eu não deveria indicar esse rastreamento para toda a população? Pois é. Tem país que já indica para toda a população, porque a lógica é essa. A maioria dos pacientes que fazem diabetes tipo 1 não tem ninguém na família, né? Então, a gente só rastreando parentes, a gente está deixando passar muita gente que vai desenvolver. Por que essa recomendação não foi feita no Brasil? Por uma questão lógica de acesso, de estrutura, de infraestrutura. A gente precisa, para isso, dosar anticorpos, como a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai conseguir dosar 4 anticorpos para todo mundo do Brasil? Não. A gente precisa ser realista e os autores da diretriz foram realistas, né? Então, no momento, isso não é factível. Mas sim, o ideal era ver um programa de rastreio para a população geral com a dosagem dos autoanticorpos. Certo? Até porque, além de tudo que a gente falou, de prevenir cetoacidose e tudo, há também a oportunidade de colocar essas pessoas em protocolos de pesquisa, porque existem pesquisas, já existe medicamento lá fora, que aparentemente está para chegar no Brasil, que previne aquele paciente de um estágio 2 para um estágio 3. Né? Retarda. Não é que cura, mas que retarda a progressão. Então, quando a medicação chega, também é uma possibilidade de a gente, ao identificar alguém, fazer a medicação e prevenir. Agora, claro que, de novo, aí é que a gente vai precisar de uma estrutura, de um acesso. Vai ser outro problema de acesso. Né? Conseguir a pessoa que está no estágio 2 conseguir o acesso a essas medicações quando elas chegarem aqui no Brasil. Então, a gente tem uma limitação. A gente tem uma limitação clara do nosso sistema de saúde e não dá para fazer isso para todo mundo. Muito bem. Está muito bem definido aqui, está claro qual grupo de pacientes tem indicação de fazer esse rastreamento, a justificativa para fazer esse rastreamento. Agora eu quero saber como é que a gente vai fazer isso na prática. Indiquei que o paciente tem indicação de ser rastreado, como é que eu vou fazer essa solicitação de exames? Só deixando claro aqui quais são os momentos em que a gente vai pedir esses testes, né, Eric? Então, Isso. a diretriz traz ali faixas etárias para a gente realizar esse rastreamento,
inicialmente a criança começar o rastreamento ali entre 4 e 6 anos, 2 2 a a 4 4, 2 a anos, 4. depois repetir com 6 a 8 anos, depois 10 a 15 anos. Isso se Isso veio se for negativo. isso. Testes negativos vai repetindo. E um adulto que tem mais de 15 anos, nunca fez rastreamento, faz uma vez. Se vier negativo, não faz mais. Se vier positivo, aí vai seguir um fluxograma que a gente vai explicar melhor daqui a pouco. Então, Isso. 2 a 4, 6 a 8, 10 a 15, adultos faz uma vez. E quais são os exames que eu vou solicitar? Então, 4 autoanticorpos seria o ideal. Certo. Então, a gente dosar o anti-GAD, o anti-A2, o anti-insulina Certo. e o anti-ZNT8, que é um antitransportador de zinco, certo? Isso seria o ideal. Dosou os 4. Veio pelo menos 2 positivos. Acabou o rastreamento? Não. Aí eu vou ter que repetir para confirmar, porque pode haver um aumento transitório. Então, você tem que repetir novamente. Repetiu, confirmou, rastreamento positivo. Esse paciente é pelo menos estágio 1. Tá. DM1 pré-clínico já tem. Aí você vai fazer os exames de glicemia, que a gente já citou, para ver se esse paciente tem uma desglicemia que o encaixa como estágio 2, ou se já não tem diabetes mesmo, franco diagnosticado, que o encaixa como estágio 3, certo? Uma questão aqui que acho que vale a pena falar é que eu citei 4 anticorpos, né? Mas tem um deles que, se o acesso de uma forma geral não é tão simples para todos, tem um deles que o acesso é bem complicado, que é o anti-ZNT8. Sim. Esse exame, ele é caro. Ele não costuma ter no SUS, e é um exame, mesmo pagando, é um exame bem caro. Então, nem sempre vai ser acessível, e a diretriz considera isso. Então, o que é que ela coloca ali? Se você não tem acesso ao anti-ZNT8, você dosa os outros 3. Né? Se dos outros 3 vierem 2 ou mais positivos, dos 3 vierem 2 ou 3 positivos, repetiu, confirmou, acabou. Agora, se vier um dos 3 positivos, aí você vai ficar, porque a gente ainda não falou o que é que a gente vai fazer quando vê um positivo, Sim. que ainda não é diagnóstico pré-clínico. Sim. Mas veio um dos 3 positivo. E se o anti-ZNT8 for positivo, eu já vou colocar esse paciente como tendo DM1. Aí, nesse caso, o ideal era a gente, com um anticorpo dos 3 positivo, buscar fazer o anti-ZNT8 para fechar de forma adequada esse rastreio. Mas se vier os 3 negativos, se vier já pelo menos 2 deles positivos, não preciso do anti-ZNT8. A gente não falou do antilhota, né? A gente sabe que existe esse autoanticorpo, mas ele tem uma metodologia de realização difícil, que envolve inclusive tecido pancreático. Então, realmente não é um teste para a prática, para o dia a dia, por isso que ele não entra no fluxograma da diretriz. Ele acaba sendo reservado para pesquisa, estudos científicos. Aquilo, só se você tiver acesso, pode fazer. Sim, ele entraria, ele positivo entraria nos critérios, mas assim, não é um exame que a gente vai conseguir fazer. Então, não faz sentido eles colocarem lá. Até aqui nós trouxemos pontos super importantes dessa diretriz, como fica a classificação do diabetes tipo 1, quando realizar esse rastreamento, quais são os critérios atuais para diabetes tipo 1 estágio 2 e os pormenores ali desse rastreamento, os anticorpos que serão solicitados. Mas agora resta saber como acompanhar esses pacientes. Solicitei o rastreamento. Criança lá com 3 anos, vem com um anticorpo positivo. Como é que fica agora o pós? Ou é um adulto que tem 2 anticorpos positivos? Como é que fica esse segmento? Nós iremos discutir as recomendações de acompanhamento na segunda parte desse videocast. Se você quer conferir a versão completa desse nosso debate, acesse a plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu e o professor Eric Trovão te esperaremos por lá.